Olá pessoal, aqui é a professora Elaine. Hoje nós vamos ver sistema linear. O que é um sistema linear? É um conjunto de duas ou mais equações lineares. E o que é uma equação linear? É quando nós temos mais de uma incógnita na equação. O que é a incógnita? É a letrinha, quando nós temos mais de uma letra numa mesma equação, tá? Então, vamos ver como resolve um sistema linear. Primeiro exemplo, eu tenho x, e minha caneta tá falhando, x mais y igual a 20. E x menos y igual a 4. Então, percebo que nós temos duas equações e elas vão estar com essa entre chaves. Sempre vai ser desta forma um sistema linear. Duas equações com duas incógnitas, no caso aqui x e y, poderia ser qualquer outra letrinha, tá? Aqui é igual a 20, embaixo é igual a 4 e vai vir essas chaves aqui na frente. Então, nós vamos rever determinante, que foi a matéria anterior a essa. Nós já aprendemos a achar determinante, né? Só que nós aprendemos a achar determinante de uma matriz. Aqui não é uma matriz, aqui é um sistema linear. Como que vai ficar agora? Então, nós vamos escrever assim, ó, D de determinante igual. Nós vamos pegar os números que estão na frente das letras. Por exemplo, aqui, x mais y. Não tem nenhum número na frente desse x, então é 1. Aí eu vou colocar o 1 aqui. E na frente desse y também não tem nenhum número, também é 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. E embaixo, x menos y, mesma coisa. Na frente desse x não tem nada, então é 1. E na frente desse y também não tem nada, então é menos 1. Por que é menos 1? Por causa desse menos aqui na frente do y, tá? Aí a gente fecha aqui, fica uma matriz. Então, na verdade, a gente vai montar essa matriz com os números que estão na frente das letras das duas equações. Os números da equação de cima ficam em cima, os números da equação de baixo ficam embaixo. E como que acha a determinante mesmo dessa matriz 2 por 2? É só fazer a multiplicação cruzada, lembra? Primeiro eu faço 1 vezes menos 1, então primeiro essa daqui, 1 vezes menos 1, vou pôr direto, é menos 1, tá? E depois eu faço subindo essa daqui. 1 vezes 1 é 1. Menos 1. Por que menos? De onde veio esse menos aqui do meio? Porque sempre na regrinha vai ser assim. Este vezes este, menos este vezes este. Tá? Por isso que ficou menos 1 ali no meio. E quanto que é menos 1 menos 1? Menos 2. Então, o determinante deu menos 2. A gente soma e conserva o sinal. Ok? Agora eu vou fazer o dx. O d e uma letrinha aqui aqui embaixo, pequenininha, que é o x. O que significa dx? Que na primeira coluna, que é a coluna do x, eu vou substituir por 20 e por 4. Então, aqui vai vir o 20 e embaixo vem o 4, nesta ordem. E a segunda coluna é só repetir. Aqui é 1 e aqui é menos 1. Formou outra matriz, tá? Então, lembra bem, o dx é para substituir na coluna do x, que é a primeira coluna, por esses números que estão aqui do lado de fora, ó, o 20 e o 4. Como que calcula essa determinante? 20 vezes menos 1 é menos 20. Menos 4 vezes 1, que vai dar
4. Então, fica menos 20, menos 4, que vai dar menos 24. Menos 20 com menos 4, menos 24. Aí eu vou fazer o DY. O que é o DY? Vai na coluna do Y, que é a segunda coluna agora, e substitui por 20 e por 4. Então, a primeira coluna copia, que é 1 e 1, ó. 1 e 1. Copia a primeira coluna aqui desse D, tá? E na segunda coluna, que agora eu coloco o 20 e o 4. Então, formou outra matriz. Então, são 3 matrizes diferentes. A matriz D, matriz DX, matriz DY. E sempre calculando o determinante dessas matrizes, tá? Se vocês estão com dificuldade de calcular determinante, pessoal, volta lá na liçãozinha que eu dei, determinante de uma matriz 2 por 2, tá? Se vocês assistirem a videoaula novamente, vocês vão lembrar. Mas eu acho que dá para lembrar, porque é só fazer assim, ó. 1 vezes 4, 4. Menos 1 vezes 20, 20. Nesta ordem, tá? Só fazer a multiplicação cruzada, ó. Primeiro tem que ser nessa ordem. Primeiro essa que desce, depois essa que sobe, tá? Ó. Então, primeiro essa aqui que desceu, 1 vezes 4. Depois, essa daqui que vai subir, que é 1 vezes 20. E no meio, menos esse vezes esse, menos este vezes este. E quanto que é 4 menos 20? Menos 16, né? De 20 tira 4, fica 16. Conserva o sinal do número maior, que é o 20, fica menos 16. Então, o que é resolver um sistema linear? É justamente achar o valor das incógnitas, achar o valor de x e achar o valor de y. E como que eu faço? O valor de x eu faço dx sobre o d. Sempre vai ser assim? Sempre. O dx deu menos 24, dividido pelo d. O d deu menos 2. Aí divide, menos 24 por menos 2, vai dar 12. Positivo. Por que positivo? Menos com menos, mais. Então, o x é 12. E o y? O y vai ser o dy dividido pelo d. O dy que nós calculamos deu menos 16. E o d deu menos 2. Menos 16 dividido por menos 2 vai dar 8, né? 16 dividido por 2 é 8. Menos com menos é mais. Então, conjunto verdade, solução. Primeiro vem o valor de x, que é 12, vírgula o valor de y, que é 8. Coloca entre parênteses. Essa é a resposta. Conjunto verdade. Tem um V aqui, 12 e 8. Então, é isso que é resolver um sistema linear. É um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. Nós temos que achar o valor de x e o valor de y. Como? O valor de x fazendo dx dividido por d. E o valor de y fazendo dy dividido pelo d. Bom, vamos ver mais um exemplo. E vamos ver o exemplo 2. X mais y igual a menos 3. X menos y igual a 5. Entre chaves, sempre, tá? Porque é um sistema.
Toda vez que tiver essa chave ali na frente, é sistema. E linear, porque nós temos equações lineares. Então, vamos começar pelo D. O que é o D mesmo? Nós vamos montar uma matriz. O D são os números que estão na frente das letras, na frente do X e na frente do Y. Mas lá não tem nenhum número, nem na frente do X, nem na frente do Y. O que a gente faz? É 1. Quando não tem número nenhum, é 1. Aqui é 1, na frente do Y é 1. Na equação de baixo, na frente do X não tem nada, então é 1. Na equação de baixo, na frente do Y não tem nada, menos 1. Menos 1 aqui, porque aqui no meio é menos Y. Não pode esquecer do sinal, porque se esquecer um sinalzinho, a conta inteirinha vai estar errada, ok? Vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, primeiro eu faço 1 vezes, 1 vezes menos 1 é menos 1, né? Porque na multiplicação a gente faz a regrinha de sinais. Menos, e 1 vezes 1 é 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Soma e conserva o sinal. E o dx? Como que monta a mesma matriz do dx? Na primeira coluna dessa matriz aqui, substitui por esses números que estão aqui fora. Menos 3 e 5. E a segunda coluna é só copiar 1 e menos 1. Então, formou outra matriz. Menos 3 vezes menos 1, menos com menos, mais 3. Menos 5 vezes 1, 5. 3 menos 5 vai ficar menos 2, né? De 5 tira 3 e conserva o sinal do número maior. E o dy? A segunda coluna dessa matriz aqui substitui por menos 3 e 5. A primeira é só copiar 1 e 1. Menos 3 e 5. Montou a matriz dy. Calcula o determinante dessa matriz. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes menos 3 é menos 3. Então, percebo que agora eu tenho 2 menos. O menos do meio, que é da regrinha, né, do determinante, e esse menos aqui dentro, que é da regrinha de sinal do 1 com 3, mais 1 com menos 3, mais com menos 3. Então, vai ficar 5 mais 3, né? A gente faz menos com menos, mais 5 mais 3, 8. Positivo. Como que eu calculo o x? É o dx dividido pelo d. O dx deu menos 2. E o d também, menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1 positivo, porque menos com menos é mais. E o y, a gente vai fazer dy dividido pelo d. dy deu 8, dividido pelo d, que é menos 2. 8 dividido por 2 é 4, mais 8 com menos 2, mais com menos 4. Então, aqui o 4 fica positivo, tá? Porque o 8 é positivo, o 2 é negativo, mais com menos fica menos, certo? Então, conjunto verdade vai ser o valor de x, que é 1, e o valor de y, que é menos 4, entre parênteses.
Tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver agora. O terceiro exemplo. 2x menos y igual a 21. X menos 3y igual a 3. Entre chaves. Então, nós vamos começar pelo D. O D vai ser os números que estão na frente das letras. Começa pela equação de cima. Na frente do x tem o 2, então eu coloco 2 aqui. Na frente do y não tem nada. Menos 1. Menos 1 por causa desse menos aqui, na frente do y. Na equação de baixo, na frente do x não tem nada, então é 1. E na frente desse y, menos 3. Menos 3 porque tem menos aqui na frente. Fecha. Fecha. 2 vezes menos 3, menos com mais, menos 6. Menos 1 vezes menos 1 é menos 1. Porque mais 1 com menos 1, mais com menos, menos 1. E esse menos de fora é da regrinha do determinante, né? Que eu faço esse vezes esse, menos este vezes este. Sempre assim, tá? Então, vai ficar menos 6 mais 1. Porque menos com menos é mais. Certo? Menos 6 mais 1, menos 5. Conserva o sinal do número maior. O dx. A primeira coluna eu vou substituir por esses dois números aqui, ó, 21 e 3. E a segunda coluna copia, menos 1, menos 3. Então, eu vou fazer 21 vezes menos 3 vai dar menos 63. Menos 3 vezes menos 1 é menos 3. Né? Porque mais com menos, menos 3. Então, vai ficar menos 63 mais 3. Menos 63 mais 3, menos 60. De 63 tira 3, 60. Conserva o sinal do número maior, negativo. E o dy? O dy eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coluna é só copiar. Aqui é o 2, aqui é o 1. Agora, na segunda coluna, que eu substituo por 21 e aqui por 3. Tá? Então, vai ficar esse vezes esse, 2 vezes 3, 6. Os dois são positivos, fica 6 positivo. Menos esse vezes esse, 21 vezes 1, 21. 6 menos 21, menos 15. De 21 tira 6 vai dar 15 e conserva o sinal do número maior. O x é dx dividido por d. O dx quanto deu? Aqui, ó, menos 60. E o d quanto deu? Menos 5. E quanto que dá 60, menos 60 dividido por menos 5? 12. Menos com menos, mais 12. E o y vai ser dy dividido por d. O dy deu menos 15 e o d menos 5.
15 dividido por 5, 3 menos com menos, mais 3. Então, conjunto verdade, abre parênteses, é o valor de x, que é 12, vírgula, o valor de y, que é 3, fecha parênteses. Ok, pessoal? Então, resolver um sistema linear é isso, é achar o valor de x e depois achar o valor de y, tá? Então, recapitulando bem rapidinho, só pra gente terminar. Isso aqui sempre vai ser dado o sistema linear para vocês. Aí vocês vão montar a matriz D, que é os números que estão na frente das letras. Tomem cuidado com os sinais. Depois o dx substitui a primeira coluna por esses números de fora. No caso aqui 21 e 3. E a segunda coluna eu só copiei. Calculo o determinante. dy, copia a primeira coluna, 2 e 1, e substitui a segunda coluna por 21 e 3. Calculo o determinante. Calculo x, dx dividido por d, e calculo y, dy dividido por d. Certo? Espero que vocês tenham aprendido, assistam a videoaula e logo após copiem e resolvam os exercícios no caderno. Um abraço a todos e até mais.